Eu saúdo toda a igreja na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui novamente nessa nova etapa e louvo a Deus pelo recurso que Ele nos deu, por poder estar falando mais uma vez com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. São tempos confusos, tempos difíceis, mas por graça nós devemos caminhar. Por graça, essa graça bendita que nos alcançou desse nosso Deus maravilhoso. Quero, antes de começar essa mensagem, estar orando, lembrando de todos, da Ebenezer, da nossa pequena Ebenezer. Cada um que Deus colocou ali, cada pessoa que Deus trouxe, cada criança que Deus tem acrescentado, e nós oramos por ela todo domingo. Hoje não vai ser diferente, e está orando também pela mensagem que Deus me use para poder trazer a mensagem para os meus irmãos. E vamos estar orando por todos, né? Também, não só para a nossa igreja, mas pelos profissionais da saúde, por cada pastor que está levando a sua mensagem nesse momento, online. Eu tive problemas online terça-feira na página da igreja, e de determinada parte ele, para mim, parecia que estava transmitindo, mas os irmãos perderam e não gravou. Então, por via das dúvidas, estou fazendo agora um pouco antes do culto, para que a hora que chegue o culto esteja pronto para os irmãos estarem aí ouvindo a palavra de Deus e aquilo que Deus tem feito, tem trazido ao meu coração. Vamos orar essa noite, espero que você já tenha se chegado. Pai bendito, a nossa dependência é total do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, absolutamente nada. Mais uma vez estamos aqui. Ó Deus, usa-me apenas como instrumento, sempre que eu possa diminuir para que o Senhor apareça. Ó Deus, coloco a família Ebenezer, a nossa pequena Ebenezer, a nossa pequena congregação e a extensão delas. Pessoas que já não estão, o Senhor sabe os motivos, mais do que nós e elas mesmas. Ó Deus, mas pessoas que são queridas e amadas por Ti e por nós, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando. Visite também os profissionais da saúde. Visite, Senhor, aqueles que estão no grupo de risco. Dê calma, dê paz a esses corações, sabedoria, ó Deus, e coloca as nossas crianças, filhos, netos e bisnetos. Ó Deus, sei com os nossos pequeninos. Ajuda-nos como igreja nesse tempo, ó Deus, que estamos parados em casa. Dê sabedoria aos pais para não permitir que os filhos fiquem, ó Pai, sendo nutrido ou alimentado apenas por coisas do mundo, mas que eles possam, ó Pai, sentir a responsabilidade, o seu chamado em estar colocando essas crianças, ensinando elas o caminho que é o Senhor. Me ajude agora nesse pequeno momento, por graça, fale aos nossos corações e que muito em breve, Deus, nós possamos estar no lugar que o Senhor reservou para nós. Podemos nos abraçar, podemos estarmos ali em plena comunhão. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos chama de ovelhas, e ovelhas elas andam juntas e não sozinhas. Nos ajude nesse tempo e que quando voltarmos, ó Pai, nós possamos valorizar o quanto o Senhor tem sido gracioso em nos dar lugar, tempo, conforto para estarmos reunidos em Seu santo nome. Te agradeço em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos lá então. Estamos estudando Gênesis a partir do capítulo 37. Estamos falando a história de José. Na verdade, o Deus de José, né? Ou a redenção, a história da redenção
Essa que é a verdade. Quando começamos a estudar esse texto, e eu estou fazendo de propósito, poderia ir linha a linha, mas eu estou pegando contextos dentro do texto sem tirar isso totalmente do contexto como pretexto, para de alguma forma tentar passar para os irmãos aquilo que eu tenho aprendido através do livro de Gênesis, através da vida de José, da vida também de Jacó, esse patriarca, né? E da vida de Judá e de outros. Batemos na tecla da forma em que nós olhamos esses textos, e isso faz toda a diferença, a forma como nós se achegamos às Escrituras, ou às Escrituras. Nós já somos induzidos quando a minha Bíblia, o próprio texto, aliás, o próprio título, nós sabemos que título não é inspirado, né? Alguns títulos parece que está totalmente desassociado ao texto, mas alguns acertam, né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, na verdade, são 3 parábolas ali, né? Então, às vezes, você lê a parábola do filho pródigo, ou seja, a oração do Pai Nosso, e acabamos ficando com esses títulos que não são inspirados. E o título da minha Bíblia diz assim: José vendido pelos irmãos. Bom, eu já começo com alguma dificuldade aqui, porque eu sou induzido ao título a olhar a história de José, já aguardando que ele vai ser vendido pelos irmãos, como se o capítulo 37 fosse escrito para isso. E quando foi escrito não existia nem capítulo. Mas aprove as pessoas que dividiram esse texto na época e olharam como ênfase a venda de José pelos irmãos. Então isso tira-nos o foco do principal, que é Deus, porque nesse contexto aqui do capítulo 37, nós vemos aqui Deus já agindo na vida de José e do seu povo através de sonhos. Mas nós já somos induzidos a olhar a maldade dos irmãos de José, e isso nos leva a tirar os olhos do foco principal. Em Gênesis não é surpresa para nós, irmão contra irmão. Caim já havia matado Abel e eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Então não é surpresa já em Gênesis ter esse tipo de coisa, e agora muito mais os seus irmãos vendendo eles. Então o próprio título não nos deve tirar o foco. O foco é Deus. Deus aqui se apresenta, Deus aqui se mostra, Deus, ele dá sinais de que ele está redimindo um povo, e que essa remissão, esse trabalho que ele está fazendo, essa obra bendita, é algo que chega até a mim e chega até você. Então é impressionante do capítulo 37, é Deus falando já a um jovem de 17 anos aquilo que haveria de acontecer no futuro. A briga entre irmãos, os irmãos fazer o que fez com José, isso não é surpresa, principalmente em Gênesis, que nós já vimos isso. O que é aqui fora da rotina e do comum, e nós vemos isso já olhando lá na frente, e o próprio texto já nos induz a entender que é o próprio Deus falando com José através de sonhos, é Deus pegando esse jovem de 17 anos e dando uma visão para ele em sonhos daquilo que o próprio Deus faria no futuro. Agora, em Gênesis, aí mesmo, né, no capítulo 37, eu vou ler aqui o verso 19, nós lemos assim: e dizia um ao outro, lá vem o sonhador. Então, os próprios irmãos aqui, o próprio texto já dá uma ênfase aos sonhos de José.
Algumas coisas estavam acontecendo ali, sim, entre eles. O pai amava mais José, a Escritura diz isso, mas Deus, trabalhando na vida de José, começou também a atingir a vida dos irmãos. Agora, quando nós chegamos nesse texto do capítulo 37, a pergunta que eu deveria lançar aqui e estudando deveria ser: o que Deus pretende fazer aqui nessa família, na família do patriarca Jacó? Porque quando você lê o verso 2, você lê: esta é a história de Jacó. Então você vem acompanhando desde Abraão, Isaac e agora Jacó. E a nossa tendência a materialismo, a prosperidade, você já vê ali a questão de José. Se você já leu uma vez, você fala: oba, agora chegou José. Se você não leu nenhuma vez, você vai ficar preso simplesmente à maldade humana e aquilo que acontece no seio familiar, aquilo que os irmãos de José fizeram com ele. E essa é a história de Jacó. Enfim, o que está acontecendo no capítulo 37? Aquilo que acontece no nosso dia a dia. Ninguém quer saber se Deus está falando ou não. Vamos tocar as nossas vidas. Não é assim que funciona? Vamos tocar as nossas vidas, a vida continua. Os irmãos de José continuam aprontando e odiando a José, e José continua obedecendo ao seu pai Jacó e fazendo a vontade dele. Agora, Deus interage dando sonhos a José. E o que é mais impressionante, que a interação desses sonhos, dessa interação de Deus com José dando esses sonhos, vai causar mais problemas ainda para José. Porque quando você lê no verso 5, teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então a forma de Deus trabalhar não é na nossa forma. Às vezes a gente acha aos nossos olhos que é tudo flores, não é? É bonito de se ver aos nossos olhos, é bonito de ver os olhos de Deus. E agora, não é porque nós não entendemos, né, que Deus está errado. Esse aqui é o ponto que eu quero chegar. Deus não comete erros. Deus não comete erros. A história vai continuar. Deus dá esses sonhos, esse par de sonhos para José, e só que os irmãos o odeiam muito mais. Jacó não entende isso, e a história vai culminar. O capítulo 37 termina com José sendo maltratado pelos seus irmãos, no verso 23, lançado num poço, no verso 24, vendido como escravo para os ismaelitas, o verso 28, e por fim vendido pelos ismaelitas a Potifar, oficial de Faraó. Assim termina o capítulo 37, até o verso 36. José foi vendido. Os irmãos voltam para casa, inventam uma história para o seu pai, mata um bode, suja a roupa, né, que o pai dele tinha dado com tanto carinho para ele, suja aquela roupa, apresenta ao pai dele, e o pai cai em desespero por entender que o filho deveria ter sido devorado por uma fera, e ele se torna inconsolável. Inconsolável. E o que nós vemos já de imediato? Mentira, traição, família destruída, filhos separados, pai e filho angustiado. Esse é o contexto, que não é diferente de muitas das nossas famílias hoje, do que está acontecendo nesse exato momento em diversas famílias. Briga, traição, maldade, angústia. E Deus?
Bom, Deus é por aí dando sonho a algumas pessoas. Não. Deus continua sendo Deus, no controle de todas as coisas, reinando soberanamente. Ele é soberano. Se você dormir achando que algum átomo, alguma molécula foge do controle de Deus, eu nem dormiria essa noite. Nós temos que entender e confiar totalmente nesse nosso Deus. Totalmente. Agora, é a natureza do resgate de Deus, a forma dele resgatar a nós. A natureza desse resgate exige um justo morrendo pelos injustos. Exige derramamento de sangue. Como o próprio Deus, ele vem se revelando através dos anos ao seu povo. Essa é a natureza desse resgate de Deus até a nós. E agora, chegando o tempo certo. Então Deus, ele vem e no tempo, na história, e ele envia o seu Filho. Em Gálatas 4:4 nós lemos: vindo porém a plenitude do tempo. Ou seja, é o tempo certo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Foi no tempo certo. Foi no tempo certo. No tempo de Deus. Então ele vem, adentra o nosso tempo e ele começa a trabalhar para remir um povo. E esse povo ao qual nós somos apresentados, José, no capítulo 37, faz parte dessa grande história. Nós fazemos parte dessa grande história. Então, já de imediato nós somos apresentados a uma família e problemas familiares, mas nós somos apresentados a um Deus que trabalha por nós, a um Deus que faz com que todas as coisas contribuem para o nosso bem. E nem sempre esse conceito de bem nosso pode estar alinhado com o bem de Deus, porque nossos olhos podem estar voltados só para coisas passageiras, atentando nós para o que se vê. Esse é o nosso problema, e não atentando a palavra de Deus, quando Paulo diz que nós devemos atentar para as coisas que não se vê. Então nós falhamos. Quando chega no capítulo 38, então nós somos apresentados a Judá e Tamar. No capítulo 37 nós vemos um Deus que se apresenta, que se faz presente através de sonhos. Deus, ele dá esses sonhos para mostrar que é Ele quem está fazendo, para que nós pudéssemos ver que as coisas não estão acontecendo como que se lançadas ao vento de qualquer forma, ao acaso, fatalismo. Não, ele dá os sonhos para José para mostrar que ele está no comando de todas as coisas que viriam. Todas as coisas. Então, no capítulo 38, quando vai apresentar agora Judá e Tamar, Judá é um dos irmãos de José. Foi Judá que deu a ideia de vender seu irmão. E aqui a Bíblia ela abre um parênteses. Não, ela continua a história. Simplesmente o foco, se fosse um filme, a câmera mudaria agora para o seu irmão, enquanto as coisas estão acontecendo com José. Por isso que o capítulo 38 começa: aconteceu por este tempo, ou seja, no mesmo tempo, que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. O tema que eu dou para esse capítulo, baseado naquilo que nós estamos estudando, é Deus resgata pecadores. O tema da minha Bíblia aqui é Judá e Tamar. Nós devemos atribuir a Deus. É Deus. Deus, Ele resgatando. Deus, agora, você vê a forma desse resgate em que Ele interage com pecadores como eu e como você. Nós esquecemos a forma de Deus trabalhar. Alguém já disse: o Espírito Santo
fala com o pecador? Sim, mas como? O primeiro contato que o Espírito Santo de Deus tem é com o pecador, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus transcende aquilo que nós somos limitados. Nós somos limitados. E quando nós chegamos lá em Romanos capítulo 5, o verso 8, você lê assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Como que Deus prova o seu amor para conosco? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Em que condição? Sendo nós ainda pecadores. Então eu começo a ver as características dessa redenção. E Jesus Cristo, ele vem e ele fala: eu vim para buscar pecadores e não justos. Os sãos não precisam. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para salvar e resgatar os pecadores. E ele nos desafia a valorizar isso, a fazer algo com essa informação. Ele até nos dá um exemplo de um homem que sabia que ia ser demitido. O que ele fez? Um ímpio, ele vai lá e pega, e ele era mordomo e trabalhava com as pessoas que aquele homem, que devia para aquele homem, e ele pergunta: quanto você me deve? 100, escreve aqui 50 e vai embora. Ele falou: eu vou agradar essas pessoas, porque quando eu sair daqui, uma delas vai me ajudar. Jesus ali não está ensinando a fazer falcatrua. Ele está dizendo: olha, esse homem, quando viu que o fim estava próximo, ele fez algo a respeito, mesmo sendo ímpio, mas ele fez algo a respeito com a notícia que ele recebeu. E nós, o que fazemos? Então nós somos pecadores, e essa é a condição que Deus nos encontra, mas ele prova o seu amor para conosco, em que ele envia o seu Filho a morrer por mim e por você, apesar de todos os nossos pecados, que é uma afronta contra ele. Agora, voltando ao capítulo 38, Judá, que havia sugerido a vender José lá para os ismaelitas, lá no verso 26, 27, aliás, isso, 26, por ali, você lê isso. Agora ele, como se ele estivesse numa espiral descendente, ele está descendo cada vez mais. Nós olhamos para a vida dele e nós vimos que ele está descendo um pouco mais. Agora ele se aparta dos seus irmãos. Se você começou lá em Gênesis 12, olhando o chamado de Deus a Abraão e os patriarcas, você olharia para esse texto e falava: ele está se afastando daquilo que é a vontade divina, mas ele está totalmente sob controle de Deus. Então ele se aparta dos seus irmãos, da sua família. Ele casa com uma filha de um cananeu. Aquilo que Abraão tinha instruído para o seu filho Isaac, aquilo que Isaac tinha instruído para Jacó não fazer. E agora ele vai e casa com ela, e ele tem 3 filhos com ela. E aí a pergunta é: onde nós vemos Deus nesse capítulo? Nós vemos Deus nesse capítulo? Sim, nós podemos ver. Deus mata o seu primeiro filho e também o seu segundo filho, por terem feito o que é mal aos olhos de Deus. Em Gênesis 37 nós vemos Deus trabalhando na vida de José, dando sonhos a ele e trabalhando na vida da família já, porque lá na frente eles entenderiam o que significava esses sonhos e nós entendemos esses sonhos. Agora, no capítulo 38, nós somos apresentados a um Deus que age de uma forma que muitas vezes nós não conseguimos compreender. E se nós formos assim extremamente honestos conosco, olhando para esse texto, eu posso perguntar: por que Deus não matou os irmãos de José? Eles também não fizeram o que era mal? E talvez venha na sua mente: mas tem o Judá, que é dele que vai vir o Messias, né? A semente vai passar por ele. Não, poderia ter matado os outros irmãos.
São várias perguntas que nós lançamos ao texto. A forma que eu encontro dessas respostas e não fugir desse texto é encarar o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, um Deus amoroso, e Ele não abre mão de nenhum dos atributos dEle em detrimento ou em favor, aliás, de outro. Não, é tudo equilibrado. Nós podemos irar-nos e não sermos amorosos, Deus não. Quando chega no Novo Testamento, você vê esse tipo de coisa também. Lá houve um casal que foram mortos. A palavra de Deus fala que eles foram mortos por Deus, por terem mentido ao Espírito Santo. E a pergunta: ninguém mais mentiu depois deles ao Espírito Santo? E por que ninguém mais morreu? Há textos como esse, ao invés de nos levarmos a desconfiar do amor, da soberania, da sabedoria de Deus, a única resposta que temos é que Ele é Deus. Parece simplista, mas não. A fé descansa nisso. Ele é Deus e nós não. Eu não sou Deus. Ele sabe o que faz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Está lá em Isaías 55:8. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Então Deus já dá aqui as dicas para nós. Os nossos olhos são falhos. A forma de nós enxergarmos não é igual a Deus, a não ser aquilo que Ele permite que nós enxergamos através daquilo que Ele se revela. E ele continua: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Paulo vai dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11:34. Então, quando deparamos com textos como esse, nós não devemos fugir deles, ou não pregar textos como esse, mas devemos encarar e entender que dentro da soberania de Deus e dentro desse plano magnífico de resgatar o homem, Ele fez o que fez e Ele é o nosso Deus e continua sendo Deus. Isso está no âmbito da fé, da confiança. Tu conservará em paz aquele cuja mente, o quê? Está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Então, se isso me tira a paz, o que conserva a minha paz? Eu confiar em Deus. A minha mente está firme em Deus, ela não titubeia, ela sabe. Nós confiamos, é o nosso Deus trabalhando. O grande e terrível dia, chamado nas Escrituras do pior dia, o grande e terrível dia do Senhor. Não é do diabo, não é do homem, é do Senhor, é o nosso Deus em ação. Conhecer esse Deus tem que nos trazer paz. Por mais coisas terríveis e grandiosas que acontecem à nossa volta, tem que nos trazer paz. Ainda no capítulo 39, nós somos apresentados, a Tamar. Nós vemos aqui, Judá, ele vem e casa, tem 3 filhos, desses 2, Deus tira a vida. A minha versão diz assim, e o Senhor o fez morrer, deu uma minimizada. Não, o Senhor os matou mesmo, essa que é a verdade. E porque o que eles fizeram foi mal aos olhos de Deus. E o primeiro casou e ele é como se ele afrontasse a Deus. O texto dá mais ou menos a entender isso, e Deus tira a vida dele. O segundo estava cumprindo a lei do levirato, a lei mosaica, ou a lei em Moisés, no tempo que eles viviam, era a época da lei, obrigava um homem a casar com a viúva do seu irmão, quando esse não deixou herdeiro. E esse não havia deixado herdeiro. Então,
ela casou com o segundo irmão e ele pegava, a Bíblia mostra a maldade que ele fazia. O herdeiro não seria dele, seria do irmão. Essa era a lei. Então, para que não viesse nenhum herdeiro, o que ele fazia? No ato em si, ele jogava o seu sêmen no chão. Poderia esconder de todos, menos de Deus. E por isso que Deus o matou. E essa mulher que nós somos apresentados, a Tamar, ela se tornou viúva, esposa do primeiro e do segundo filho de Judá, a qual o Senhor tirou a vida. Agora, pela lei, como são 3 filhos, essa mulher, Tamar, ela tinha o direito de casar com o terceiro filho. E só que chegou na época disso acontecer, o seu sogro não cumpriu a palavra. Então o que ela fez? Ela elaborou um plano, se vestiu lá de prostituta cultual e enganou o próprio sogro. E desse engano, em que o sogro esteve com ela, achando que ela era uma prostituta, né? E esse sogro é Judá, nós vemos a espiral cada vez mais ele descendo, porque ele considerou em ter uma prostituta cultual, que era tida como prostituta de falsos deuses. Desse relacionamento nasceu uma criança, né? E aí a história nós sabemos, no tempo que chegou dessa gravidez, que ela foi percebida, levaram ela para Judá, e Judá falou: ela tem que ser queimada. E aí ela apresenta provas de que o filho era dele, porque ele tinha deixado algo com ela lá. E enfim, ele fala: ela é mais justa do que eu, porque eu deveria ter dado o meu filho e não dei. Bom, esse filho, é dessa história aí, é desse filho que você vai ler lá em Mateus, que faz parte da genealogia de Cristo. Em toda essa confusão familiar que nós estamos vendo aí, nós podemos ver o plano de Deus continua sendo cumprido, executado, porque se Deus fosse esperar nós pecadores fazer algo, nós não fazemos. Nós dependemos totalmente deles. É como aqueles mineradores que caíram aquela vez no Chile, estavam lá a quantos mil metros abaixo do chão. Não havia o que eles fazer, a não ser esperar socorro de alguém que pudesse fazer algo. É como nós. E nós somos pecadores. E apesar dos nossos pecados, isso não impede o plano magnífico de Deus. Não impede. Então, quando Paulo diz em Romanos que todos pecaram, todos pecaram. Judá, Tamar, José, eu, você, não há um justo sequer. Embora sabemos, Paulo dizendo ali que isso é porque nós herdamos o pecado de Adão, nós vemos a presença do pecado em nossa vida. O fato de José, de Daniel, não ser citado negativamente nas Escrituras, não quer dizer que não são pecadores. Então o que eu aprendo aí? Que Deus trabalha para nos resgatar dentro de um ambiente totalmente contaminado pelo pecado. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É nessa condição que Ele veio nos resgatar. Isso deve gerar expectativa, total expectativa aos pecadores. Isso deve nos gerar esperança, aqueles que veem sua família cada vez mais se distanciando de Deus. Ver coisas terríveis dentro da própria família, isso deveria nos dar esperança, mostrando que o plano redentivo de Deus está muito além disso. E eu quero terminar usando o capítulo 39, nós falamos do 37, José, a venda dele, os irmãos, os sonhos, Potifar, né? No 38, ele sendo vendido para Potifar, no 38, Judá e Tamar, e no 39, nós lemos que Deus não abandona os seus. Não abandona os seus. José, às vezes ele tinha essa noção de que ele foi esquecido. Ele não foi esquecido, não por Deus. Pode ter sido esquecido pelo copeiro, pelo padeiro, por qualquer outro. Mas não por Deus.
Deus não nos abandona. E nesse capítulo, 4 vezes você vai ler: o Senhor estava com José. O capítulo 39 começa da seguinte forma: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinha levado para lá. Verso 2: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor era com José. Você vai ver também no verso 3, no verso 21, no verso 23. Então a ação de Deus, ela é citada o tempo todo. O Senhor viu, o seu senhor, ou seja, Potifar, viu que Deus estava com José, está lá no verso 3, a parte A. Fazia prosperar em sua mão tudo quanto empreendia. Verso 3b. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Verso 5a. A bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Verso 5b. Deus estava trabalhando na vida de José e trabalhando na vida de Judá de outra forma, e na vida de José de outra forma, ou de uma forma e de outra forma, por melhor compreensão. Deus estava trabalhando lá na vida de Judá de uma forma, e aqui na vida de José de outras formas. E aí você pergunta: merecimento? Dificilmente. É graça. Só que a graça de Deus também está lá na vida de Judá, porque o caráter redentivo de Deus trabalhando na vida de Judá vai fazer com que lá na frente você vai ver ele agir com o mesmo propósito de Deus em pró ao seu irmão Benjamim. Então Deus está trabalhando nas duas vidas, não só na de José. Então é merecimento? Dificilmente, porque quem prosperava não era José, era o egípcio, está lá no verso 5. José ainda estava longe do seu pai e ele vai ser lançado na prisão por esse que que prosperava, que é o egípcio. É provisão divina? Com certeza. Um plano maior estava por trás de tudo isso. O que José fazia? Apenas tocava a sua vida. Abrindo uma aspas aqui, dançando de acordo com a música que lhe era proposta, daquilo que estava acontecendo, dia após dia na sua vida, ele ia fazendo, tocando a sua vida. Então aqui nós vemos que a esposa de Potifar, ela tenta agarrar José, adulterar com ele. José foge, ela mente para o marido e José vai parar na prisão. E aí você lê: e Deus era com José. E aí, José? Então, às vezes é fácil lermos e Deus é com José quando você lê que tudo está prosperando. Mas agora, será que Deus abandonou José porque ele está na prisão? Quais são os aprendizados? Nós temos a tendência de atribuir a Deus tudo que nós julgamos dar certo em nossas vidas. E aquilo que dá errado, a gente atribui a nós mesmos ou ao diabo. Então tudo que a gente, entre aspas, esse dar certo, entre aspas, né? Porque talvez o seu certo não é o certo de Deus. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, diz a Bíblia. Um fariseu, outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, porque tinha um publicano, os 2 subiram junto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18 vai dizer isso a partir do verso 10. Para esse fariseu, o olho de Deus estava sobre ele, abastado, ele podia dar o dízimo, ele era reto aos olhos de Deus, não era igual aquele publicano. Então a nossa tendência de achar que nós estamos bem com Deus quando aquilo que os nossos olhos estão bem
é uma forma errada de enxergar a vida. E aí, o que está acontecendo aqui? Quando você lê Lucas 18, a Bíblia diz que ele orava, o verso 11 diz assim, que ele orava de si para si mesmo. Essa oração não chegava a lugar nenhum. Agradecendo. Deus, eu agradeço. Como você sabe, a nossa dependência é total de Deus. E lá ele vai dizer que o publicano, porém, estando em pé, de longe, ele nem ainda queria levantar os olhos, ele não queria fazer isso, mas ele batia a mão no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Qual oração foi ouvida? Jesus Cristo diz no verso 14 que esse quem? O publicano. Foi ele quem desceu justificado. Então, um grande erro, aprendizado para nós, é você atribuir a perfeita vontade de Deus às coisas que você acha que é certo na sua vida, que está dando certo, porque você conseguiu um bom emprego, porque você está tendo saúde, e ao contrário disso, quando as coisas estão dando errado, então aí você acha que Deus está contra você. E amados, não é assim. Quando as coisas estão erradas, nós atribuímos a nós mesmos ou ao diabo, não é? Vem um sentimento de culpa, e esse sentimento ele atrapalha a nossa comunhão com Deus. Quando chega a conta da farmácia e essa conta ela está alta demais, então você já começa a pensar: eu preciso olhar, será que eu estou dando o dízimo certo? Quando Davi foi confrontado por Natã, ali, naquele contexto de 2 Samuel, capítulo 12, nós sabemos que ele pagou um preço por não resistir às suas fraquezas, e ali não adiantava culpar o diabo como alguns fazem, né? Acabam caindo em suas fraquezas, no pecado, e depois culpa o diabo. Davi não fez isso, não. Natã repreende Davi quanto a um adultério e homicídio. O resultado do pecado de Davi foi o seu filho morto, e muito mais coisas, mais consequências que nós sabemos que viriam. E isso não foi o diabo, foi Deus. Como nós sabemos isso? Através do profeta Natã. Agora, como saber se é Deus? Primeiro, o diabo não faz nada contra os filhos de Deus sem o consentimento do próprio Deus. Nós temos isso lá em Jó. Quando você lê Jó, você vê que ele não faz nada sem o consentimento de Deus. Ele pode trabalhar naqueles a qual são filhos dele. A qual a palavra de Deus fala que por natureza nós temos filho, como pai o diabo. Entende? Mas quando nós cremos, nós deixamos essa filiação e passamos a ser filhos de Deus. E passamos a nos comportar como tais, como filhos de Deus. E segundo, Deus corrige o filho que ama. A correção significa direcionamento, ensinamentos e até às vezes necessariamente vara. Corrigir o filho que ama não quer dizer já diretamente Deus batendo no filho, não. Porque Hebreus 12 diz assim, o verso 6 e 8: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, ou seja, o Senhor corrige a quem ama. Depois ele fala, e açoita. Então a correção ela vem através da palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, ela te corrige. E Deus fala conosco através da sua palavra. E se necessário açoitar, ele vai nos disciplinar. Porque o autor de Hebreus fala, é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrige? Mas se nós estamos sem correção, nós nos tornamos logo bastardos e não filhos. Então Deus ele vem e ele trabalha na nossa vida, nos corrigindo. Às vezes a nossa falta de conhecimento nos faz fazer coisas erradas. Quando eu era adolescente, eu vendia sorvete, e todos os dias eu estava vendendo 30 sorvetes na prefeitura e servia para levar alimento para casa. E um dia sobrou 2, e eu estava com o coração tão grato a Deus que eu fui lá na linha do trem e tinha aqueles pés de erva cidreira enorme,
e aquele sol, eu cheguei, um dos sorvetes eu joguei no chão, abri, joguei lá na linha do trem e começou a derreter. Eu falei, Deus, é um seu, outro meu. E aí o sorvete ia derretendo e falava, Deus está chupando o dele. E em nenhum momento veio uma mão do céu dando um cloque na minha cabeça e falando, moleque burro, né? Não é assim que funciona. Mas através do tempo, através das escrituras, através de pessoas que Deus envolveu na minha vida, Ele vem ensinando o que era reto aos olhos dele. A forma em que nós podemos trabalhar com essa área da nossa vida, a área financeira, a área de dízimo e todas elas. Então, agora, qual é o segredo? O segredo é uma vida de comunhão constante, essa que é a resposta. É todos os dias nós devemos nos derramar diante de Deus, em confissão, penitente mesmo, confessar os nossos pecados em arrependimento, seguindo as pisadas do nosso Mestre. Quando vamos à Bíblia, nós não devemos ir com um desejo de aprender Deus para saber mais que as outras pessoas ou para um fim específico, para que eu possa prosperar, porque o Salmo 1 diz que prospera aquele que segue a lei do Senhor, então eu vou prosperar. Você já está errado. Eu vou para essas passagens porque eu sou filho e eu quero ver, aprender de Deus como segui-lo de melhor forma. É isso, é um coração aberto, sabendo que somos falhos e que Ele está me ensinando, me corrigindo através da sua Escritura, que é apta para discernir as intenções do coração, para corrigir. Então essa passagem da Escritura deve nos levar a confiar em Deus, que Ele tem um plano maior, que inclui todos nós. José pagou um alto preço para que um dia houvesse alimento para todos. E ele não sabia disso, ele soube disso lá na frente. Uma coisa é quando você encara a vida ou enfrenta a vida com um propósito bem definido, bem claro. Outra bem diferente é quando você encara a vida crendo, confiando nos propósitos divinos. Propósitos que envolvem vidas. Não apenas minha vida, mas vidas. Devemos levantar os olhos, ver a grandeza desse plano magnífico, vindo do nosso Deus em resgate a nós, a você e a outros. Crer nisso, descansar em Deus, seguir os seus preceitos, ter comunhão, adorá-lo. Porque nós, como pecadores, não temos como fazer nada por nós mesmos. O pecador, a ele é a cruz. Deus trata pecador de duas formas. Na sua ira, Paulo fala que Ele nos livra da ira vindoura, que é a segunda forma, ou na sua graça, aos pés da cruz, remidos e arrependidos, pela fé, confessando a Ele, Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia serve para nos mostrar essa redenção, essa linda história de amor de um Deus para com o seu povo, de o único Deus. Vamos orar? Pai, obrigado novamente por essa palavra. Nos ajude a cumprir, a entender, dá-nos um coração, ó Deus, livre de preceitos, conceitos, medos, e que possamos, ó Deus, buscar, olhar a grandeza daquilo que o Senhor fez para conosco e poder anunciar as boas novas com muito mais convicção e autoridade. Te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto, continua. Temos comunhão virtual e logo nós teremos ali aquela comunhão física. Louvado seja Deus.